olha aí, pessoal, e não é que a pressão do Boulos para cima do Lula e do PT deu certo? Parece aí que por intervenção do presidente da República, pois é, o PT vai liberar 30 milhões de reais para a campanha do Guilherme Boulos, né? Impressionante a grana que esse pessoal está investindo, algo que sempre nos leva a perguntar, né? Mas que interesse que esse pessoal tem de fato em fazer o bem para São Paulo, né? Gastando aí dezenas de milhões de reais para conseguir esse resultado. Tudo bem que eu e você que estamos pagando isso aqui porque é fundão eleitoral, né? Só que isso demonstra bastante o empenho do PT em conseguir alguma coisa ali em São Paulo, uma cidade-chave, uma cidade importante, talvez um pouco de desespero com o fato do Guilherme Boulos estar derrapando aí nas pesquisas de forma geral, né? E meio que o pessoal acredita que ele vai para o segundo turno, mas vai perder de qualquer candidato lá. E também aqui, números do Datafolha relativos a São Paulo, né, a capital do estado de São Paulo, a cidade em si, né, mostrando que, na verdade, a desaprovação do Lula é gigantesca ali e cresceu de forma considerável de um ano para cá. Será que é uma boa ideia para o Boulos ser apoiado pelo Lula? Pois é, né? Pelo andar da carruagem, não apenas o PT vai ter problemas em conseguir emplacar um candidato seu, no caso o Boulos é do PSOL, não faz muita diferença, mas a Marta Suplicy, a vice, é do PT, só que há o risco aqui, inclusive, do PT ficar sem prefeituras nas capitais do Nordeste também. Nem isso o PT está conseguindo fazer, que dirá a Prefeitura de São Paulo, né? Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, parece aqui que o objetivo geral, eu já tinha falado desse tema aqui em outro vídeo do meu canal, que o Boulos estava pressionando para conseguir esses 30 milhões do PT, e o PT estava reticente em liberar essa grana porque o fundo ali do partido pelo menos o Caixa 1, né? É limitado, então o partido tem um monte de candidatos ali para apoiar e eles não queriam liberar essa grana toda para um cara que nem é do PT no final das contas. Tudo bem que é uma cidade importante, mas ele não é do PT, ele é do PSOL, conforme eu falei e como certamente você já sabe, né? Então, o PT não estava a fim de liberar esse valor, mas quem fez a pressão para isso acontecer foi o próprio Lula aqui, ao que tudo indica. Então, e aí, são 30 milhões de reais aportados na campanha do Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo, né? Sendo que, no total, ele vai dispor de 60 milhões de reais, né? O restante aqui viria da ala do PSOL mesmo, né? Do fundo do PSOL. Então, originalmente, né, o Boulos tinha pedido 40 milhões de reais, o cara quer dinheiro mesmo, meu amigo. Só que o PT aceitou liberar 30 milhões, portanto, aí uma grana considerável, caramba, para uma disputa para a prefeitura, cara. Isso aqui é para um candidato apenas, meu amigo. 60 milhões de reais é muita grana, seria muita grana para mim, na minha opinião, para disputa presidencial, que dirá para a prefeitura de um município, né? Tudo bem que São Paulo é do tamanho de alguns países, mas muita grana mesmo assim, né? Então, os candidatos a vereador aqui, por exemplo, da cidade de São Paulo, né, da capital, vão ter 15 milhões a título de comparação de verba para usar nessa campanha aí, né? E, na verdade, o aporte vem por parte da Marta Suplicy, ela sim petista, ela sim vinculada ao partido do Lula e a vice do Boulos nessa história aí, né? Pois bem, então Guilherme Boulos conta com esse cash aí, com esse apoio que vai apenas além apenas do dinheiro, é claro, né? O Lula está oficialmente apoiando o Boulos desde muito antes da campanha, fazendo campanha antecipada para ele, crime eleitoral inclusive, para tentar eleger esse cara aqui. E vamos lá, né? O Guilherme Boulos tem um percentual considerável ali nas pesquisas, às vezes aparece em primeiro, às vezes em segundo. Certamente vai ser ele e o Nunes no segundo turno, né?
Independentemente de quem fosse, contudo, todas as pesquisas mostram que o Boulos acaba derrotado no segundo turno porque há uma rejeição grande a ele, pelo que ele representa, né? Invasão lá de propriedades, políticas de esquerda, políticas econômicas de esquerda. Ele não convence muito no combate à segurança pública e agora o Tarcísio de Freitas está fazendo uma outra abordagem à questão do combate à criminalidade em São Paulo. Enfim, a situação para o Boulos fica difícil dessa maneira. E aí, com esse cabo eleitoral aqui, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, tudo fica mais difícil ainda, porque conforme o Datafolha apurou, números do Datafolha, tá? Aquela maceteada para melhorar os dados. Ainda assim, a coisa é escabrosa, né? Porque, segundo o que foi apurado aqui, 35% dos eleitores paulistas ou paulistanos, né, consideram o Lula bom ou ótimo, 36% consideram ele ruim ou péssimo e 28% consideram regular, né? Tá mais ou menos empatado. Esse regular aqui pode ser considerado aí uma opinião positiva e aí acaba desbalanceando a situação aí para o lado do Lula, né? Não é bem assim a análise que tem que ser feita, porque na verdade, né, comparando de julho para cá, não mudou muita coisa. Uma leve variação, mas um cenário de estabilidade. Agora, se você considera a pesquisa de agosto do ano passado, um intervalo de tempo de um ano, portanto, né, foi um desastre para o Lula, porque a avaliação do bom ou ótimo dele na capital paulista estava em 45%, agora caiu para 35%, né? Olha só que coisa terrível para a imagem do Lula, é claro, né? E a reprovação, ruim ou péssimo, melhor dizendo, do governo dele na capital paulista estava em 25% em agosto do ano passado, agora está em 36%. Realmente é uma piora muito grande aqui da avaliação do governo Lula, e na medida em que mais paulistanos começam a criticar o governo Lula e olhar com um olhar mais negativo, né? Menos gente gosta da gestão petista, mais gente reprova, esse tipo de apoio aqui acaba prejudicando muito mais do que ajudando o Guilherme Boulos, com certeza. Mas a essa altura do campeonato não tem muito o que fazer aí, né? E com essa grana toda aqui, o Boulos vai tentar dar um upgrade na sua campanha, sem dúvidas. Caramba, o PT botou 30 milhões na mesa para um cara que nem é candidato dele, né? Sem candidato próprio. Aliás, esse é um grande problema do PT de forma geral em cidades-chave, né? Em municípios-chave. Por exemplo, aqui nas capitais do Nordeste. Coisa que aconteceu em 2020. O PT não elegeu nenhum candidato seu, um puro sangue, né, um petista mesmo, para nenhuma capital nordestina em 2020, né? Então, o PT está tentando enfrentar essa situação e melhorar o cenário, mas a verdade é que tudo indica que vai ser um repeteco de 2020. O PT não tem candidatos fortes nessas cidades aí, competitivos, né? E acaba aí, de fato, tendo um problema, inclusive, né? Perdendo espaço para outros partidos de esquerda na região aí, né? Então são 9 capitais nordestinas. O PT oficializou 5 pré-candidatos até o momento, então não vai disputar em todas elas aí, né? Sendo que algumas aqui, em alguns casos, olha só que coisa, né? Em algumas dessas capitais, o governo vai competir com gente da própria esquerda, né? E até de partidos que compõem o gabinete ministerial do Lula. Pois é, essa é a bagunça que tá a situação aí, né? Então, tem alguns candidatinhos aqui do governo Lula e tudo mais, né? Só que não parece ter ninguém aqui bastante forte para chegar aí ao ponto de vencer as eleições de fato, né? Então, lá em 2022, né? O PT fez 182 prefeitos, realmente um número muito baixo para um partido que já chegou a fazer 613 prefeitos lá em 2012, né? E realmente é uma piora considerável. Para São Paulo não vai ter candidato, é um fato aí já determinado, portanto, né? O apoio é para esse cara. O PT vai tentar apoiar alguns nomes mais fortes, mas ter nomes fortes do partido realmente
não vai rolar, ao que tudo indica, né? E torço para que seja isso mesmo, tá? Para que não tenha capitais, para que tenha poucos municípios e para que afunde cada vez mais. Essa eleição municipal agora de 2024 é um ensaio para o que vai ter em 2026, vai nos dar uma boa indicação de como serão os próximos 2 anos em matéria política. É bom ficar de olho nisso, e a esquerda tá realmente desesperada. 30 milhões de reais só do PT na campanha do Boulos, esse pessoal quer porque quer a Prefeitura de São Paulo. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.